É muito claro, né, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Are we in a mass extinction right now? É como se um espetáculo dantesco estivesse para acontecer. O debate acabou. Vamos discutir como resolver o problema e não gastar mais nenhum segundo discutindo se existe ou não aquecimento global. O negacionista do clima tem que ser uma raça em extinção. O ar parece estar contaminado. Políticos e corporações industriais têm ventilado dúvidas contra a ideia de que o clima do planeta está sendo modificado pela atividade humana. Mas a verdade é que o efeito das mudanças climáticas já afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A temperatura média do planeta já subiu 1,1 graus Celsius. Com isso, a gente viu fenômenos como a série de furacões de categoria 5, mais forte existente, que atingiram o Caribe. Harvey, Irma, José, Maria. Nós vimos os incêndios fortíssimos que provocaram muitas mortes em Portugal. 23% dos municípios brasileiros no ano passado decretaram situação de emergência ou calamidade pública só por estiagens ou secas. Isso é a fotografia de hoje com aquecimento global de 1,1 graus Celsius. Há uma perda de produção agrícola no Brasil e em outras partes do mundo devido à mudança climática. E isso leva a prejuízos para os agricultores, obviamente, e leva a prejuízos especialmente para a população mais pobre. Por exemplo, a produção agrícola familiar ela pode se tornar simplesmente inviável. E a tendência seria dessas populações, ao longo do tempo, elas começarem a migrar, engrossando a massa de pobreza também em centros urbanos. Quem é mais potente na vida social, na vida política, na vida econômica, sempre será menos afetado pela despotencialização da natureza. A relação chega a ser, entre os mais ricos e os mais pobres, de 1 para 175. Uma pessoa das mais ricas no mundo emitem ou causam a emissão de 175 vezes mais carbono do que uma das pessoas mais pobres. A principal fonte de emissões no Brasil era o desmatamento, em especial na Amazônia. Em 2004 foram 27, quase 28 mil quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos a uma Bélgica. Quando você desmata 1 hectare, você está jogando para a atmosfera 100 toneladas de carbono. O consumo é equivalente a 100 veículos rodando o ano inteiro. O Brasil é o 8º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E por aqui, as emissões do desmatamento e da agropecuária chegam a ser maiores do que as emissões do setor de energia. We only have 2 major ice sheets left on the planet, on Greenland and on Antarctica. The question, one of the big questions as we continue to heat up the planet is, are we going to melt those? It's as simple as that. And the reason that that is so significant is that sea levels will rise very dramatically if we do that. So the Greenland ice sheet has enough ice. If were it to melt, sea levels around the world would rise by about 20 feet, okay? And so that would inundate, virtually every coastal city in the world. A Terra, ela se adapta. Ela vai se adaptar a uma temperatura mais elevada. O mundo não vai acabar. Só que esse mundo vai ser muito mais desigual. Só tem um jeito de combater as mudanças climáticas: reduzindo nossas emissões de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Por isso, um passo importante para enfrentar o problema é mudar o jeito que consumimos. Consumir conscientemente significa consumir buscando apenas ter o suficiente, e isso é central para que se emita menos carbono em todas as atividades humanas. Um habitante na cidade de São Paulo produz mais de 1,5 kg de lixo por dia. Então, se você reduzir já o lixo da cozinha, você já consegue reduzir isso para um número bem menor de impacto por família. Fazer a nossa parte é importante, mas só com isso o problema não se resolve. Sem políticas públicas que mirem combater as emissões de gases de efeito estufa de maneira estrutural, fica muito difícil viver de forma sustentável. A gente não está falando de uma coisa a longo prazo, a gente está falando de algo que está acontecendo agora. So, the most important thing an individual can do is not be so much of an individual. Join together with other people in the movements that really allow us to make change. We just need people engaged in large enough numbers to begin to match the financial power of this industry. Falar de mudanças climáticas não é só assunto de diplomata, de político dentro de uma conferência. Tem que ser assunto mesmo das rodas de conversa, dos amigos juntos, porque isso acaba afetando a todos nós.